vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mania. E eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções de biologia do Enem. Bom, galerinha, vamos terminar aí nessa reta final as resoluções das questões de biologia também, né? Parabéns a todos que ficaram até ao final. A gente tem vários vídeos aí de resoluções. E é isso, força, guerreiros. Vamos lá, vamos terminar aí de fazer com vocês as questões de biologia. Ok. Vamos agora para a questão 123. A questão 123, ela descreve pra gente o seguinte, ó. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubos e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até o mesmo solo pouco fértil. Beleza. A pergunta é a seguinte: esse método contribui para a preservação das abelhas porque o quê? Então, olha só, das abelhinhas, né? A, reduz por predação, B, reduz o uso de pesticidas, C, reduz a competição por abrigo, D, aumenta a oferta de alimento ou E, aumenta os locais de reprodução? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Vamos lá, amores, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Opa! Deixa eu diminuir esse pincel aqui. Isto. D. Aumenta a oferta de alimento. Por quê, gente? Vamos analisar aqui. Por que não são as outras? Primeiro eu vou falar pra vocês por que não são as outras e depois o porquê que é a letra D. Se a gente for analisar as outras alternativas, olha só. Reduz a predação. Não é, tá? Por quê? Olha só, é interessante a gente ver aqui um texto claramente, né, falando sobre o número das abelhas que se encontram em declínio, né, as abelhinhas, tadinhas, em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, né, sendo fatores que contribuem para o colapso das suas colmeias. Ok, o que está acontecendo? Ó, o seguinte, nos Estados Unidos tem bombas de sementes de espécies vegetais nativas que vão ser utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Aqui, quer saber? Que esse método, tá, que está descrevendo no texto, ele vai contribuir para a preservação das abelhas. Por quê? Por que não pode ser as outras? Por que não é a letra A? A letra A reduz a sua predação. Aqui, no caso, a predação de abelhas, ela vai se referir a outros animais que alimentam-se delas, tá? Então, porém, entretanto, contudo, todavia, o método descrito no texto, o que são? As bombas sementes que germinam plantas, tá? Que a gente tem aqui, esse método aqui que vai estar descrito no texto, das bombas sementes que germinam plantas, eles não vão ter o quê? Um impacto direto sobre predadores das abelhinhas. Então, não é, tá? Não vão ter impacto direto nos predadores dessas abelhinhas, tá? Eles não vão afastar esses predadores, ele não afasta os predadores, nem vai interferir diretamente nessa questão. Por isso que não é a correta. Letra B, né? Reduz o uso de pesticidas. Gente, o texto ele não vai mencionar o método aqui de redução do uso de pesticidas, tá? Embora que o uso de pesticidas vai ser um fator importante no declínio dessas abelhas, o fator do método aqui descrito é aumentar a oferta das plantas nativas e não controlar ou diminuir o uso de substâncias químicas, tá? Então, por isso que também essa opção não vai ser a correta, que não vai condizer aqui com a gente. Com a gente não, tá? Com a pergunta. Letra C também não, por quê? Reduz a competição por abrigo. Gente, a competição por abrigo, ela vai se referir aqui, tá? A uma disputa das abelhas por lugares adequados para construir suas colmeias. Aqui, o método de lançar sementes e plantas nativas não vai contribuir para fornecer mais abrigos para as abelhas, não, tá? O objetivo aqui é aumentar a oferta de flores, ou seja, dos alimentos, tá? Não os locais para as colmeias especificamente. E nem a letra E. Por que não é a letra E? Seguinte, o aumento... A letra E, né? Os locais de reprodução. Gente, as reproduções das abelhas aqui
Vai depender das suas colmeias. Não tem nada a ver, não vai estar diretamente ligado, relacionado com a presença de plantas nativas, não, tá? Sim com os abrigos adequados. As bombas de sementes aqui, né, bonitinhas que vão ser mencionadas no texto, elas vão ajudar a aumentar a quantidade de plantas, mas não vai afetar aqui diretamente a criação dos locais de produção de colmeia. Portanto, ela é incorreta também. Por que a letra D é a nossa respostinha correta aqui? Por quê? Em resumo, tá? A opção dela é mais correta, por quê? Porque o aumento das plantas nativas vão o quê? Gerar mais o quê? Flores, tá, gente? O aumento das plantas nativas, sim, vão gerar mais flores. E o que vai acontecer? O que vai aumentar a disponibilidade do quê? De alimentos para essas abelhinhas, tá? Enquanto as outras alternativas, elas vão tratar fatores que não vão estar diretamente ligados aqui à questão das flores, tá? Aqui, no caso, a oferta de alimento, né? Por quê? Porque as abelhas vão depender do quê? Das flores, para quê? Adivinha? Para coletar, né, o néctar, né, as florzinhas, lembra? As abelhinhas, elas coletam o quê? O néctar, o pólen, né, que são as suas principais fontes de alimento. E essas bombazinhas aqui de sementes mencionadas no texto, vão ser uma estratégia para dispersar essas sementinhas, tá? De espécies vegetais nativas que vão germinar e vão florescer. Vão dar mais flores para essas abelhinhas, tá? Dessa forma aqui, aumenta-se a oferta de alimento disponível para elas, belezinha? Por esse motivo, alternativas D, tá? Como a correta, tá bom? Amores, vamos para a questão 124, isso é bem interessante, né? Vamos fazer ela. Questão sobre ferro. Tchan, 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 tchan. O que acontece? Questão 124, né? Ela descreve o seguinte pra gente, ó. Os mais antigos, isso é verdade, tá? Cozinhavam o feijão na panela de ferro, a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns cozinhavam até colocar, tem até hoje, tá? Até colocar um prego enferrujado, gente, olha só, nesse cozimento para liberar ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado em sua forma metálica ou iônica, ok? Sendo essencial para a manutenção da vida, o quê? Tá, da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo do quê? Então, olha só. A, tratar diarreia. Então, isso é uma questão de saúde, né? Ó, tratar diarreia. B, prevenir anemia. C, evitar verminoses. D, remediar raquitismo. Ou E, combater a febre amarela. Gente, pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, tá? A gente pausar o vídeo e tentaram fazer. Claramente aqui vai ser a questão vai ser a letra B, tá? Prevenir anemia. Gente, por quê? A questão ela trata sobre o ferro, tá? Pausaram o vídeo, tentaram fazer? Enfim, a questão ela vai tratar sobre o ferro, tá? O que o ferro ele previne? Isso mesmo. Ó, por que não são as outras, tá? Vamos falar aqui por que não são as outras. Tratar diarreia, gente, não. Não é especificamente o ferro que vai tratar uma diarreia, tá? A diarreia pode ser por vários motivos. Distúrbios intestinais, questão relacionada à saúde, não é o caso. Evitar verminoses? Também não, tá? Os parasitas, eles são acumulados no intestino, não tem muita ligação, tá? Ele não vai ter um papel direto com isso, tá? Seria para tratar, no caso aqui, um vermífugo, tá? Não é a questão. Remediar o raquitismo também não. O raquitismo ele é causado pela deficiência da vitamina D, tá? Cálcio, fósforo, enfim. Não é a questão da questão, tá? Combater a febre amarela também não. A gente sabe que a principal método aí é a prevenção, que é a vacina. Gente, a letra B. Por que a letra B? Claramente a anemia, tá? A gente sabe que, lembra, né? Eu vou até colocar aqui em vermelhinho, aqui bonitinho, o nosso sangue, né? Faz de conta que isso aqui é o sangue, tá? Era pra ser o sangue, enfim. A gente sabe que o ferro ele vai ser um mineral essencial para o quê? Para a produção de quê? Isso mesmo, hemoglobina. Lembrem disso? Por isso que quando fala, a pessoa tá com deficiência de ferro, a pessoa tá com anemia, né? Então tá com deficiência de ferro, vamos suplementar com ferro, né? Para poder o quê? Combater a anemia. Né? Claro, tem o exame da questão ferropiva, né? Da anemia ferropiva, tem outro tipo de anemia, mas está muito diretamente ligada a essa questão do ferro, tá? Por quê? Porque, ó, o ferro,
Ele vai ser um mineral essencial, tá, para a produção de hemoglobina. A proteína que está presente nas nossas células vermelhas, né, que é a nossa famosa hemoglobina, que vai ser uma proteína, lembram, que vai transportar o oxigênio para o nosso corpo. O que acontece? Tá, beleza, o que a deficiência de ferro tem a ver com isso? A deficiência de ferro, ela pode sim, tá, causar uma anemia. Essa é uma condição que vai resultar em cansaço, palidez, fraqueza, enfim. O texto ele vai mencionar que as pessoas cozinhavam o quê? Feijão na panela de ferro e colocavam o quê? Tá, pasmem, mas assim, prego enferrujado, tá, gente? É nas panelas de ferro, tá? Pra quê? Pra liberar no cozimento o quê? Da comida o quê? O ferro, tá? Isso vai ajudar a aumentar o consumo de ferro e vai o quê? Prevenir a anemia. Por quê? Porque está muito ligada a questão, tá? Da anemia ferropiva, né? A questão do ferro, da ausência desse ferro. Então, sim, o aumento desse ferro vai ajudar, sim, a combater esse tipo de anemia, tá bom? Então, por esse motivo, a resposta correta é a letra B. Prevenir a anemia, belezinha? Pessoal, vamos lá, galerinha. Me perdi aqui, deixa eu ler para vocês. Onde a gente parou? É isso mesmo, né? A gente fez não, essa daqui não é de química. É de química, né? Combustíveis fósseis. Isso, a gente parou aqui na da anemia, né? Questão 124. Agora a gente vai. Gente, eu tô até meio perdida aqui. Solúveis, não. Isso, vamos agora para outra de biologia. Essa daqui das aves, né? Isso, questão 127, então. Vamos para a questão 127. A questão 127, ela descreve pra gente o seguinte, olha só. As aves apresentam dois tipos de músculos em seus corpos, vermelhos e brancos. Aves migratórias, como as garças, gansos e patos selvagens, têm os músculos vermelhos bem desenvolvidos, com ampla rede de vasos sanguíneos. Aí a pergunta é, nas viagens por grandes distâncias, tais músculos são fundamentais, pois favorecem o quê? Então, olha só, A, execução de manobras, B, metabolismo corpóreo, C, manutenção da aerodinâmica, D, deslocamento de grandes velocidades, ou E, capacidade do voo em grandes altitudes. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, gente, pausaram o vídeo, tentaram fazer? A resposta correta da 127 é a letra B, metabolismo corpóreo elevado. Por quê? Olha, a gente tem um texto que ele descreve sobre as aves, né? Que elas apresentam dois tipos de músculos, desde os corpos vermelhos e brancos. Não. Tá, com ampla distância, tá. Com ampla, rede de vasos sanguíneos. Ele quer saber, nas viagens grandes e distantes, tais músculos, eles são fundamentais para favorecerem o quê? Vamos ver, vejamos bem, por que não são as outras, tá? Aqui no caso a letra B é a correta. Por que não são as outras? Por que não é a letra A? Olha só. Vamos lá. Execução de manobras por execução de manobras. Não é, tá? A execução de manobras, ela vai exigir aqui, principalmente, força e controle muscular, mas não é isso que está diretamente relacionado ao tipo de músculo vermelho, que é o mais focado em resistência e metabolismo aeróbico, tá? Então, não em movimentos ágeis e rápidos, então não é isso, não tem nada a ver com isso. Letra C. Vamos lá. Manutenção aerodinâmica. A aerodinâmica, ela vai depender mais da forma do corpo, tá? E da disposição das asas do que do tipo do músculo. O músculo vermelho, ele não vai ter impacto direto com o formato do corpo ou com a resistência do ar. Então, por esse motivo também, não é a letra C. Não é a D também, deslocamentos em grandes velocidades, porque deslocamentos em grandes velocidades aqui, velocidades elevadas, são mais associadas ao que? Explosões de força rápida, tá? Que vai ser uma característica dos músculos brancos, tá? Que são menos resistentes à fadiga, né? Mas vão gerar força rapidamente. A questão, ela menciona músculos vermelhos, que são mais voltados para resistência, tá? E não para altas velocidades. Se você for analisar aqui, seus músculos vermelhos, tá? Então, aqui, músculos vermelhos, tá? Então, né, não é. Letra E também não. Por quê?
Capacidade de voo em grandes altitudes. O voo em grandes altitudes aqui eles vai envolver fatores com capacidade respiratória e adaptações de baixos níveis de oxigênio, tá? Mas não é o principal papel dos músculos vermelhos. Os músculos vermelhos aqui, eles vão ser importantes, por quê? Para manter o metabolismo eficiente e contínuo, o que vai permitir as longas distâncias, tá? E não depende diretamente disso. Gente, a letra B, por quê? É a única alternativa que vai descrever aqui adequadamente o papel dos músculos vermelhos, tá? Porque, olha só, que vai permitir aqui que as aves sustentem longos voos com suprimento contínuo de energia, tá? Metabolismo corpóreo elevado. Se você for analisar a letra B, ó, os músculos vermelhos em aves, eles são adaptados aqui para suportar o que? Longas distâncias de voo. Então, esses músculos vão ser ricos aqui em mioglobina, tá? Que vai armazenar oxigênio e vai possuir aí maior quantidade de mitocôndrias, o que vai permitir aí um metabolismo elevado, tá? Como assim, ó? Isso vai significar que esses músculos, eles vão conseguir o quê? Gerar mais, né? Eles vão voar lá, bonitinho, as aves, ó, vão voar. Isso vai permitir aqui, né, que vai significar que esses músculos vão conseguir gerar energia de maneira mais eficiente e sustentada ao longo do tempo, que vai ser o essencial para migrações prolongadas, tá? Por esse motivo aqui, alternativa correta, letra B, tá bom? Bom, B de beleza. Ok, beleza. Agora vamos para outra questãozinha de biologia, tá? Isso aqui não é de biologia, é de química, também física não. Isso, biorremediação, uma questão de biologia. Só tem mais duas de biologia, né? Raios, química, física, isso mesmo, é matemática aqui. Só tem mais duas questões de biologia, então vamos para a penúltima questão do Enem de biologia. Tá quase encerrando aí, né, gente? Falta pouco para terminar. A questão 131. Simbora. Tô tão ansiosa quanto vocês, viu, gente? Tão otimista aí quanto vocês para essa reta final aí. Bons estudos, viu, meus amores? Ó, 131. A biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente, tá? Ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo vegetal. Dentro do corpo vegetal, esses contaminantes serão o quê? Então, olha só. A. Digeridos por enzimas. B. Acumulados nos tecidos. C. Eliminados pelos estômatos. D. Metabolizados por glândulas ou E. Utilizados por fonte energética. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então vamos lá, meus amores. Tentaram fazer? Passaram o vídeo? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Vai se tratar de acumulados nos tecidos. Como assim? Por que acumulados nos tecidos? Gente, olha só. Vamos ver por que não são as outras primeiro? Eu sempre gosto de fazer isso, né? Ver por que não são as outras. E o porquê é a resposta correta. Por que não são as outras? A. Dirigidos por enzimas. As plantas aqui... tá, beleza aqui, ó. Correta, B. As plantas aqui... elas não vão possuir um sistema digestivo como os animais, tá? Nem usam enzimas para digerir metais tóxicos. As enzimas nas plantas, elas vão ter aí funções como facilitar reações químicas, tá? Relacionadas ao metabolismo, tá certo? Mas não vão digerir poluentes como os metais pesados, por isso que tá incorreto. Por que não são as outras? Por que não é a letra C? Na letra C aqui, a gente vê eliminados pelos estômatos. Os estômatos, eles vão ser pequenas aberturinhas, tá? Nas folhas das plantas, usadas para trocas gasosas, tá? Ou seja, como assim? Entrada de dióxido de carbono e saída de oxigênio e vapor de água. Lembram disso? Beleza. Mas, aqui, eles aqui não são metais tóxicos, tá? Não vão eliminar metais tóxicos. A função do estômago aqui, ela não está relacionada à eliminação de poluentes. Por isso que vai estar errado também.
D. Metabolismo por glândulas. As plantas, elas não vão possuir glândulas, tá? Para metabolizar substâncias. Elas vão metabolizar nutrientes como açúcares e gases em seus tecidos, mas metais tóxicos não são metabolizados e vão ser convertidos aí em outras substâncias, tá? Em vez disso, vão ser acumulados aí nos tecidos, portanto, é incorreto também. Letra E, gente. Utilizados como fonte energética. Metais tóxicos aqui, eles não podem ser utilizados como fonte de energia pelas plantas. As plantas vão produzir aqui energia através da fotossíntese, tá? Que vão ser o quê? Usando luz solar, dióxido de carbono e água. Os contaminantes como os metais pesados não servem como fonte de energia e por isso essa alternativa aqui vai estar incorreta. Gente, por que é B? Por que acúmulos acumulados nos tecidos? A gente tem, né, questãozinha sobre biorremediação, tá? Dos tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente, ou degradá-las, tá? Em substâncias não tóxicas, enfim. É uma planta aquática, tá? Ele está explicando aqui, né, a questão da biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Gente, e a questão aqui que esses poluentes serão captados dentro dos vegetais, do corpo dos vegetais. Por que são acumulados nos tecidos? O que vai acontecer? Por que a B é correta? Ela vai ser correta porque realmente o que acontece com os metais tóxicos absorvidos pelo aguapé, eles são acumulados o quê? Nos tecidos das plantas e não digeridos, ou seja, né? Eles não são eliminados ou usados, não digeridos, ou seja, eliminados ou usados como fonte de energia. Entenderam? Por que a letra B é correta? Nesse processo, tá, de biorremediação, as plantas, como a aguapé, eles vão absorver metais tóxicos que vão armazenar eles nos seus tecidos, tá? Elas não vão metabolizar e transformar os metais em substâncias mais simples. Ou né, transformar esses metais em substâncias mais simples. Mas sim o que? Removendo-os do ambiente contaminado, ou seja, isso acontece com os contaminantes no corpo da planta. Então, a letra B é correta, por quê? Porque essa biorremediação que o textinho descreve pra gente, a questão, né? Como plantas, os contaminantes com metais tóxicos, eles vão ser absorvidos e acumulados nos tecidos da planta, tá? Particularmente o que? Em partes como raízes, meu desenho, gente, tá horrível, mas enfim, em partes como raízes, caule e folhas, tá? Essa acumulação vai acontecer o quê? Vai impedir que os metais permaneçam no solo, na água, ajudando o que? A descontaminar o ambiente, tá? Por esse motivo aí que a letra B é a correta, tá bom? Entenderam? Espero que tenham entendido, belezinha? Ok, né? Tchan, 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 tchan. Vamos para respira, né? Vamos para a última questão, gente. Finalmente, última questão de biologia aí, tá, galerinha? Parabéns a todos vocês que persistiram e ficaram até o final, que lindos! Enfim, questão 132, última questão de biologia, tá, amores? Vamos lá, força! O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas. É tipo que nem você tá na academia, né, fazendo exercício, força, enfim. O ciclo do nitrogênio, tá, é composto por várias etapas conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Então, Então, gente, a gente tem um esqueminha aqui, ó. Gás nitrogênio, amônia, detritos, nitritos e nitrato. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. Se o grupo de micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Então, aí é que tá, né? O que não vai acontecer? A1, A2, A3, ou A4, ou A5? Qual a etapa que não vai ocorrer se os micro-organismos decompositores fossem exterminados? Aí é que tá, né? Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Tchan, 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 tchan. Se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá bom? Seguinte, galera, por que a letra B, tá? Vamos lá, vamos tentar entender, ó. O que acontece? Vamos primeiro por que não são as outras? Eu acho que é melhor, né?
Beleza. Deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. Por que não são as outras, né? Primeiro, letra A. 1, que vai ser a fixação do nitrogênio. Acontece que... O que acontece na fixação do nitrogênio, tá? Não, peraí. Deixa eu explicar pra vocês por que não são as outras. Eu acho que fica mais fácil assim. Pra vocês entenderem, tá? Ó, porque essa só... Parece simples só um desenho, mas não é somente isso, tá? A gente tem vários fatores aqui. Ó, no 1, na fixação, na questão aqui, ó, do 1, por que não é 1, tá? A gente tem aqui, que ele vai ser convertido em amônio por bactérias. No 2, a gente vai ter, tá, a questão que os decompositores eles vão se transformar em detritos orgânicos como matéria morta e resíduos em amônios. Então, essa etapa aí vai ser conhecida como amonificação. Então, não é. Na 3 e na 4, tá? Na questão, a correta é a 2. A gente tem aqui na 3 e na 4, tá? Para não confundir, ó. Amônio vai ser convertido em NO2, tá? Então, aqui, ó, em seguida, o nitrato, o NO3, por bactérias, que vai ser nitrificantes. E aqui, a gente tem na 5, que é essa daqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, o nitrato ele vai ser absorvido pelas plantas ou convertidos em gás nitrogênio. Tá. Se os decompositores aqui fossem exterminados, qual é a etapa que não vai ocorrer? Olha só, gente. Se eles fossem exterminados, tá? Os decompositores aqui, eles vão ser essenciais na etapa de amonificação, tá? Então, o que acontece? É onde o quê? Onde a matéria orgânica, tá? Para ficar mais fácil para vocês, ó. Ela é transformada em amônia. Como assim? Ela vai ser transformada em NH3, tá certo? E os decompositores, se eles fossem eliminados, essa etapa aí, que transforma os detritos em amônios na etapa 2, que é da nossa questãozinha aqui, vai ser interrompida. Se você for analisar, ó, a primeira... Por que não é a 1, tá? A nossa resposta correta é a B, tá? É a etapa 2. Deixa eu até colocar aqui em preto para ficar mais fácil para vocês verem o que é. O que acontece? Por que não é a A? A fixação do nitrogênio não vai depender de compositores, por isso tá que tá errado, tá? De bactérias fixadoras do nitrogênio que vão realizar essa etapa, então tá errado. A 2 é a correta, a 3, o nitrificação vai ser realizada por bactérias nitrificantes e não pelos decompositores, então tá errado. A 4 e a 5 também não, porque a 4, o nitrito, aqui... o nitrato, a nitrificação, também vai ser realizada por bactérias nitrificantes, não pelos decompositores. Então, a questão ela descreve sobre os decompositores, tá? Decompositores, ó, entendeu? E assim, com a absorção desnitrificação, que é realizada por bactérias desnitrificantes, também não estão relacionadas aos decompositores. Então, também não é. Então, tá errado. Aqui, no caso, a correta é a B, por quê? Por conta disso, né? Na etapa 2, que vai acontecer a transformação dos detritos orgânicos em amônia, tá? Essa transformação é feita por quem? Exatamente, pelos decompositores, tá? Então, eles aqui, né, se eles fossem exterminados, essa etapa o quê? Não aconteceria, seria interrompida, tá? Se você for analisar, toda a etapa, né, a fixação do nitrogênio, primeiramente o gás nitrogênio da atmosfera ele vai ser convertido em amônia por bactérias fixadoras do nitrogênio que vivem no solo, tá? Aqui no caso, a B é a correta, porque exatamente por isso vai acontecer na etapa 2, tá? Na etapa 2, tá? Vai ficar mais fácil pra vocês, ó. Vamos resumir aqui. Eita, aqui o negocinho tá grandão aqui. Na etapa 2, tá? É justamente aqui, tá? Na etapa 2, que vai acontecer a transformação dos detritos em amônia, ou seja, a amonificação. O que acontece aqui? Exatamente eles mesmos, ó, os decompositores, tá? Os decompositores, como os fungos, bactérias, fungos,
que vão decompor a matéria orgânica, os detritos de plantas e animais que vão liberar amônia. Ela está correta por quê? Porque é exatamente aqui, nessa etapa aqui, tá? Que o que é feita pelos decompositores, ou seja, sem eles os detritos não seriam capazes de decompor, né? Não seriam decompostos em amônia. E o interrompimento deles, o que acontece? Essa parte do ciclo, os decompositores, se eles fossem exterminados, não vai acontecer a etapa 2. A etapa 2 não ocorreria. A pergunta é, né? Na pergunta não é exatamente se o grupo de micro-organismos decompositores fossem exterminados, qual etapa não ocorreria? Exatamente essa etapa 2 não ocorreria, tá? Então, por esse motivo, que a nossa alternativa correta, vamos apagar isso aqui tudo, colocar aqui, é a letra B, a etapa 2, tá certo? Bom, gente, parabéns. Parabéns a todos vocês que ficaram até o final. Guerreiros, tá bom? Gente, boa prova para vocês, bons estudos, tá? Finalizando aqui com chave de ouro as questões de biologia também, tá? Eu desejo uma excelente prova para vocês, aí no coraçãozinho tudo de bom, tá? Para vocês, desejo de coração uma excelente prova para vocês, sucesso, tá? Parabéns vocês que ficaram até o final, são guerreiros, parabéns por terem dado o melhor de vocês, viu? Desejo do fundo do meu coração uma excelente prova para vocês, não se cobrem tanto, tá? Agora é só revisar, viu? E é isso, gente. Boa prova para vocês, tá bom? Desejo do fundo do meu coração uma excelente prova, tudo de bom para vocês. Parabéns aí a vocês que ficaram até o final, viu? E é isso, só arrasem, arrebentem, uma boa prova e vão, sabe? Você já tem a bagagem para isso, tá? Não desistam aí dos sonhos de vocês, tá bom? Sucesso a todos. Um abraço com muito carinho de coração, tá bom? Parabéns, guerreiros. E é isso. Vão lá e façam uma excelente prova, viu?